Quarta questão, vamos lá. Aí nós vamos ter, mantém o computador que não é provido de bateria, funcionando mesmo com a ausência total e temporária de energia da rede elétrica. Trata-se de... Aí eu trouxe essa questão de propósito, tá, gente? Olha só. Existem alguns equipamentos que eles não são, assim, não estão integrados ao computador, mas eles são o que nós chamamos de suporte elétrico, tá? Então, eles são extremamente necessários, principalmente com essa eletricidade, né, de qualidade, né, questionável que nós recebemos, perfeito? Então, que equipamentos são esses? Você vai ter que lembrar que existe um tal de transformador, responsável por converter tensão. 110 para 220, 220 para 110. Lembra disso, tá bom? Existe um tal de estabilizador, que faz o que o nome está dizendo. Estabiliza tensão. A proposta dele é 10% para mais ou para menos, tá? Então, você está esperando 220. De 200 até 240, ele supre. Ah, eu estou esperando 110. De 100 até 120, ele supre. Beleza? Então, transformador, transforma a tensão, estabilizador, estabiliza. Aí a gente vai ter o no break, cuja função é dar autonomia para o computador. Qual é a ideia de autonomia? Faltou energia, ele vai segurar a peteca um tempinho. Ai, Manu, como assim segurar a peteca? Não entendi. Faltou energia, ele mantém a máquina ligada durante um tempo. Quanto tempo? Depende. Depende do no break, depende do que está ligado a ele. Agora, a média para esses equipamentos domésticos que nós temos é em torno de 20 minutos, né? Aí tem aluno que diz, ai, 20 minutos? Hello! É no break, não é gerador não. Isso é só para você acabar o que você estava fazendo, desligar o computador adequadamente e esperar chegar a energia, entenderam? Então, eu vou comprar um no break porque quando faltar energia eu vou continuar usando. Não é essa a ideia. A ideia é que quando faltar energia, seu computador não sofrer essa perda abrupta de corrente. Essa é a ideia. Mas ele não vai ficar funcionando até chegar a energia. Tranquilo? Aí você compra um grupo gerador e coloca lá, tá bom? Aí, olha só. E a gente vai ter também o módulo isolador, que vai suprir a ausência do aterramento. Então, você vai morar num apartamento, o apartamento é mais antigo, não tem tomada aterrada, dá trabalho para aterrar e tal. Aí você pode ir lá e comprar um módulo isolador. Eu lembro a você que no mercado, na prática, a gente vai ter a venda desses componentes integrados. Então, na prática, você vai ter geralmente um estabilizador, um transformador e tal. Agora, para concurso, se estuda as funções isoladamente. Então, o transformador transforma a tensão, o estabilizador estabiliza, no break dá autonomia e o módulo isolador supre o aterramento. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Mantém o computador que não é provido de bateria, funcionando mesmo com a ausência total e temporária da energia da rede elétrica. Trata-se de, vamos olhar aqui nossas alternativas, desfragmentador. No mínimo foram criativos, né? O que é que seria o desfragmentador? Desfragmentador é aquele programinha que vai reorganizar os arquivos no disco. Vocês estão lembrados disso? Olha qual é a ideia do desfragmentador. Vamos lembrar comigo, tá? Lembre que o disco, ele é formado por trilhas, que são círculos concêntricos. Imagine que ali nós temos círculos e que eles estão concêntricos, tá? E nós vamos ter aqui algumas divisões radiais, cuja interseção forma o que nós chamamos de setor. É claro que não são desse tamanho, tá certo? Eles seriam bem pequenos aqui. Eu estou fazendo em escala maior, mas que a gente possa trabalhar um pouquinho com ele aqui na lousa, tá? E aí, o que é que você tem que ter ideia? Lembre-se que nós estamos falando do Windows. É homem. Então, quando ele vai guardar os arquivos, ele guarda um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui. Aí, quando você diz, eu quero tal arquivo, ele tem que sair catando. Aí ele perde tempo. Então, qual é o uso, qual é a ideia do desfragmentador? O desfragmentador, ele vem aqui, para dar uma arrumada.
para tentar colocar os pedaços do mesmo arquivo o mais próximos possível. E para quê? Para na hora que eu pedir aquele arquivo, ele pegar num lugar só, tá? Lembrando, desfragmentador não é hardware, desfragmentador é software, beleza? Tranquilo? Para aqueles que pensaram, é a mulher. Né? É essa a ideia. Ou a gente arruma ou vive no caos, né? Então a gente prefere arrumar. Aí nós vamos ter a nossa segunda opção, o processador. O processador vai fornecer energia quando o computador está desligado. Precisa explicar? Não, né? Beleza. No break. No break está me cheirando a resposta, né? Vamos marcar no break? Mas isso não significa que a gente não vai olhar as outras alternativas. Placa de rede. A função da placa de rede é dar autonomia para o computador quando ele não está funcionando? Creio que não, né? Então, também descarta a placa de rede. Para aqueles que ficaram em dúvida, a função da placa de rede é somente pegar o sinal do computador e transformar em algo que possa ser transmitido no meio de acesso e vice-versa. Perfeito? Mas lá para frente, quando a gente estiver estudando redes, a gente vai falar um pouquinho mais dessa placa de rede, ok? E nossa boa e velha amiga, placa-mãe. Então, gente, o que é que vai fornecer eletricidade para o computador quando ele está desligado? É o no break. Não esquece dessa parte elétrica, tá, gente? E lembro para vocês que, tem gente que diz, meu Deus, que questão boba, não sei o que e tal. Lembro duas coisas para vocês. Primeiro, a gente está aqui para quem não sabe. Lembra disso, tá? Então, toda questão é importante. Segundo, a Carlos Chagas cobrou isso 2 vezes, de 2010 para cá. A mesma questão. Mudou um pouquinho ali o texto, mas a ideia era a mesma. E a resposta, no break. 2 vezes, em 2 anos. Então, é o tipo da coisa que a gente não pode subestimar. A gente sabe que as elaboradoras, elas são repetitivas. Então, vamos ficar na cola dela, perfeito? Perdeu um contra-cheque por causa do no break. Se você fizer isso, nem me conte, que é para você ficar com raiva sozinho. Tá joia? Beleza? Próxima questão, vamos lá.